Bom dia, pessoal. Walter Pereira de Teresópolis. Vamos continuar a leitura. Hoje é o segundo vídeo do Sapiens. Recomendo enormemente que vocês comprem o livro, que é muito mais gostoso ler o livro do que ficar me ouvindo, né? E é um livro espetacular. Uma breve história da humanidade. O autor Yuval Noah Harari. É um livro fantástico, já está na 30ª edição. É mole? Então eu vou continuar da onde eu parei no vídeo 1, que eu estou numerando assim, né? Vou botar agora o título desse vídeo, vai ser 2, uma breve história da humanidade, Sapiens, ok? Mas o melhor é comprar o livro. Façam isso, que é para o bem de vocês. Então vamos lá. O título do tópico que eu vou começar agora, foi onde eu parei no vídeo 1, é Esqueleto no Armário. O Homo sapiens guardou um segredo ainda mais perturbador. Não só temos inúmeros primos não civilizados, como um dia também tivemos irmãos e irmãs. Costumamos pensar em nós mesmos como os únicos humanos, pois nos últimos 10.000 anos, nossa espécie de fato foi a única espécie humana a existir. Porém, o verdadeiro significado da palavra humano é animal pertencente ao gênero Homo. E antes havia várias outras espécies desse gênero, além do Homo sapiens. Além disso, conforme veremos no último capítulo deste livro, num futuro não muito distante, possivelmente teremos de enfrentar humanos não sapiens. Para melhor explicar esse ponto, usarei o termo sapiens para designar membros da espécie Homo sapiens, ao passo que reservarei o termo humano para me referir a todos os membros do gênero Homo. Os homens surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões, 2,5 milhões de anos, a partir de um gênero anterior de primatas chamado Australopithecus, que significa macaco do sul. Por volta de 2 milhões de anos atrás, alguns desses homens e mulheres arcaicos deixaram sua terra natal para se aventurar e se assentar em vastas áreas da África do Norte, da Europa e da Ásia. Como a sobrevivência nas florestas nevadas do norte da Europa requeria características diferentes das necessárias à sobrevivência nas florestas úmidas da Indonésia, as populações humanas evoluíram em direções diferentes. O resultado foram várias espécies distintas
a cada uma das quais os cientistas atribuíram um nome latino pomposo. Aqui tem as fotos dos nossos primos, ó. Vou ler depois a legenda de cada foto para vocês. Esses são os nossos primos e primas, né? Os humanos na Europa e na Ásia Ocidental deram origem ao Homo neanderthalensis, homem do Vale de Neander, popularmente conhecidos como neandertais. Os neandertais, mais robustos e mais musculosos do que nós, sapiens, estavam bem adaptados ao clima do frio da Eurásia Ocidental da Era do Gelo. As regiões mais ocidentais da Ásia foram povoadas pelo Homo erectus, homem ereto, que sobreviveu na região por quase 1,5 milhão de anos, sendo a espécie humana de maior duração. Esse recorde dificilmente será quebrado, mesmo por nossa própria espécie. É questionável se o homem sapien, que somos nós, né, ainda existirá daqui a 1.000 anos, de modo que 2 milhões de anos certamente está fora de nosso alcance. Quer dizer, o homem ereto, conhecido como Homo erectus, sobreviveu na região 1,5 milhão de anos. Foi a espécie do Homo, né, que mais sobreviveu. Aqui, ó, a legenda das fotos, ó. Nossos irmãos, de acordo, não falei primo, mas é primo não, é irmão. Nossos irmãos, de acordo com reconstruções especulativas, da esquerda para a direita, Homo rudelphenis, África Oriental, Homo erectus, Ásia Oriental, e o Homo neanderthalis, Europa e Ásia Ocidental. Todos são humanos. Esse aqui foi o que mais conseguiu sobreviver, o do meio. É o erectus. Bateu o recorde. E ele acha que nós não vamos chegar lá, não. É muito tempo, 2 milhões de anos. Bom, na ilha de Java, na Indonésia, viveu o Homo soloensis, homem do Vale do Solo, que estava adaptado para a vida nos trópicos. Cada um desses caras aí, desses irmãos, né, vamos dizer assim, eles se adaptavam de acordo com as regiões que viviam, né? Era do gelo, eles se adaptavam ao gelo. Esses já se adaptavam aos trópicos. Interessante, né? Em outra ilha, Indonésia, a pequena ilha de Flores, humanos arcaicos passaram por um processo que levou ao naninismo. Os anões, né? Os humanos chegaram pela primeira vez à Ilha de Flores quando o nível do mar estava excepcionalmente baixo, facilitando o acesso à ilha a partir do continente. Quando o nível do mar voltou a subir, algumas pessoas ficaram presas na ilha, que era pobre em recursos. As pessoas grandes, que necessitavam de muita comida, morriam primeiro. Os indivíduos menores tinham muito mais chances de sobrevivência, comiam menos, né? Com o passar das gerações, as pessoas de Flores
se tornaram anãs. Essa espécie única, conhecida pelos cientistas como Homo floresiensis, chegava a uma altura máxima de apenas 1 metro e pesava não mais do que 25 quilos. Mais baixinho, mais magrinho, comia menos. Né? Ainda assim, era capaz de produzir ferramentas de pedra e ocasionalmente conseguia abater alguns dos elefantes da ilha. Olha só. Embora, a bem da verdade, os elefantes também fossem uma espécie diminuta. Em 2010, outro irmão perdido foi resgatado do esquecimento quando cientistas, escavando a caverna de Denisova, na Sibéria, descobriram um osso de dedo fossilizado. A análise genética comprovou que o dedo pertencia a uma espécie humana até então desconhecida, que foi denominada Homo denisova. Sabe-se lá quantos de nossos parentes perdidos estão esperando para ser descobertas em outras cavernas, em outras ilhas e em outros climas. Enquanto esses humanos evoluíam na Europa e na Ásia, a evolução da África Oriental não parou. O berço da humanidade continuou a nutrir numerosas espécies novas, como como o Homo rudolfensis, homem do lago Rudolf, o Homo ergaster, homem trabalhador, e finalmente nossa própria espécie, que sem modéstia alguma denominamos Homem sapiens, homem sábio. Alguns membros de algumas dessas espécies eram gigantes e outros diminutos. Alguns eram caçadores destemidos e outros dóceis coletores de plantas. Alguns viviam em uma única ilha, ao passo que muitos perambulavam por continentes. Mas todos pertenciam ao gênero Homo. Eram seres humanos. É uma falácia comum conceber essas espécies como dispostas em uma linha reta de descendência, como os ergaster, dando origem aos erectus, os erectus dando origem aos neandertais, e os neandertais dando origem a nós. Esse modo linear dá a impressão equivocada de que em determinado momento apenas um tipo de homem habitou a Terra e de que todas as espécies humanas anteriores foram meros modelos mais antigos de nós mesmos. A verdade é que, de aproximadamente 2 milhões de anos a 10 mil anos atrás, o mundo foi habitado por várias espécies humanas ao mesmo tempo. E por que não? Hoje há muitas espécies de raposas, ursos e porcos. O mundo de 100 mil anos atrás foi habitada por pelo menos 6 espécies humanas diferentes. É nossa exclusividade atual
e talvez incriminadamente, é nossa exclusividade atual e não a multiplicidade de espécies em nosso passado que é peculiar e talvez incriminadora. Como logo veremos, nós, sapiens, temos boas razões para reprimir a lembrança de nossos irmãos. Vou anotar aqui onde eu parei e a gente continua no próximo vídeo, porque senão fica muito longo. Tá legal? Grande abraço. Adquira um livro, leiam, que o livro é fantástico, fantástico. Grande abraço.